Fala, meu aluno! Hoje eu estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque vão fazer mais uma atividade em regime não presencial de aulas. Meu nome é Professor Helton e você está no canal Marca que tem 5. Vamos fazer então a correção da lista de atividades que está no formulário que eu deixei para vocês lá no GR8. Este formulário visa tratar juros simples. Então, para juros simples, nós temos duas equaçõezinhas. Essa primeira aqui que fala que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E, e essa que fala que montante é igual ao capital mais os juros, certo? Então vamos fazer agora a leitura da questão. Aqui a lista apareceu 4 porque é a ordem que ela aparece das perguntas no formulário, mas é a questão 1. Vamos lá. Calcule o valor do montante produzido por um capital de R$ 1.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses. Veja que o tempo e a taxa estão equivalentes, ou seja, estão na mesma periodicidade. Então não tem que fazer nenhuma transformação com respeito à taxa ou tempo. Então o que você deve fazer é extrair os dados, ou seja, capital, o que vale o capital, o que vale a taxa, o que vale o tempo, quanto que vale o juro se tiver e quanto que vale o montante se tiver. Então veja só, o capital é de R$ 1.200. A taxa, ou seja, o I, ele vale 2%. O tempo, ele vale 10 meses. Os juros, eu não sei, ó, ele quer saber qual o valor do montante. Então, ele não me falou dos juros. Não sei os juros e também, por consequência, não sei o montante. Então, o primeiro passo é calcular a fórmula dos juros. Olha, juros é igual capital vezes I vezes T. Então, fazendo isso, então, eu vou fazer a continha agora. Ó, juros é igual o capital, R$ 1.200. A taxa é 2%, então você não pode trabalhar a taxa com o número decimal, o número real, natural. Então você vai ter que dividir 2 por 100 e vai ter que multiplicar então por 10, que é o tempo. Feito isso aqui, você pode usar a regra do samurai, você pode cortar esses zeros aqui, vejam só. 0, 0, 0, 0, para ficar mais fácil. Agora, quanto que é 12 vezes 2? 24. 24 vezes 10, 240. Então, o nosso juros ele é igual a R$ 240. Olha, tem essa alternativa aqui, perceba, R$ 240. Mas não é o juros que o exercício quer. O exercício quer o valor do montante. Então, para o montante, você vai ter que jogar na fórmula. Montante é igual capital mais os juros. Vejam só. Montante, então, vai ser o capital, que é R$ 1.200, mais 240. Feito isso aí, quanto que é 1.200 mais 240? Olha, meu aluno, essa continha é simples, é R$ 1.440. Tem essa alternativa lá? Olha só, 240 não é, 2.400 não é, então é 1.440. Essa aqui é a alternativa correta. E não tem essa alternativa aqui, está errada. Certo? Vamos agora fazer a questão número 2, ou 5, segundo a lógica aí do exercício. Determine o valor do capital que é aplicado durante 14 meses a uma taxa de 6% ao mês rendeu juros de R$ 2.688. Então vejam só, se eu vou ter que extrair os dados primeiro, né? Antes de mais nada. Montante, capital, juros, o I, que é a taxa, e o T. Montante ele me deu? Não, nem citou montante, então não precisa. O capital ele me deu? Determina o valor do capital. Não. Então aqui está falando juros. Quanto que vale os juros então no exercício? Os juros foi de R$ 2.688. E a taxa de 6% ao mês. E o tempo, 14 meses. Então agora joga na fórmula dos juros. Juros é igual capital vezes I vezes T. Diante disso, então, vai fazer o seguinte, ó, os juros. Quanto que foi os juros? R$ 2.688. E o capital? Não sei. E a taxa? 6%. 6 sobre 100. E o tempo? 14. Feito isso, eu vou fazer o seguinte agora. Esse 100 está dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Vai ficar assim, então. 2.688 vezes 100 é igual a... Você vai ter que fazer a multiplicação agora de 6 vezes 14. E 6 vezes 14
dá como resultado 84. Então vai ficar 84C. Feito isso, quanto que é 2.688 vezes 100? Ora, meu aluno, vai dar 268.800 igual a 84C. A pergunta que você deve fazer agora é o seguinte: que número que multiplica por 84 que o resultado é 268.800? Ora, meu aluno, se você não sabe fazer isso de cabeça, você vai fazer assim então. Vai passar o 84 que está multiplicando para o outro lado da igualdade, dividindo. Vai resultar assim então, 268.800 dividido por 84. Quando você faz esse resultado, 2.800 dividido por 84, você vai obter como resultado um capital de R$ 3.200. Certo? Então, veja só, não pode ser a letra A, portanto, é a letra B. Esses dois aqui também são distratores. Não podem ser verdadeiros. Então, veja só, a resposta certa é a letra B. Feito ela, bora para a questão número 6, então. 6. Calcule o juros simples aplicado a um capital de R$ 30.000 durante 5 meses, a uma taxa de 3% ao mês. Então, vejam só. Primeiro é extrair os dados. Montante é igual a montante, juros, capital, a taxa e o tempo. Extrair todos os dados. Eu tenho montante? Não preciso no exercício. Eu não falo nada de montante. E os juros? Calcule os juros. Então, eu não sei esse valor. Quanto que é o capital? 30.000. Quanto que é a taxa? 3% ao mês. E o tempo? 5 meses. Perceba que a periodicidade do tempo e da taxa é a mesma. Então, não tem que fazer nenhuma conversão por enquanto. Agora, feito isso aí, o que eu vou fazer? Vou jogar na fórmula. Juros é igual a capital vezes I vezes T. Feito isso aí, os juros eu não sei. O capital é 30.000. Como você já sabe, não pode deixar a taxa em porcentagem com o número natural. Então, 3% fica 3 sobre 100, vezes o tempo, que é 5. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Vejam só. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 5, 45. Então, juros vai ficar, então, 45, seguido desses dois zeros que não foi simplificado. Então, 0, 0. Vejam só, o resultado da minha continha, então, ficou R$ 4.500. Assim, eu vou ter que marcar a alternativa, a letra C. Vejam só, R$ 4.500. Essas outras três aqui são distratores. Feita essa questão, vamos fazer agora a questão número 4, que no caso da nossa lista se reflete no número 7. Em um empréstimo a juros simples por um período de 3 anos, vejam só, 3 anos, com a taxa de juros de 6% ao mês, uma pessoa obteve um montante de R$ 2.820. Determine o capital emprestado. Veja só, meu aluno, nós temos as duas fórmulas do exercício. Nós temos que os juros é igual a capital vezes I vezes T. E nós temos também que o montante é igual a capital mais os juros. Se eu morfar essas duas equações, ou seja, se eu juntar elas, se eu transformar em uma só, ela digievolui para essa fórmula. Montante é igual a capital 1 mais IT. Então, essa aqui é a nossa terceira fórmula. Ela é uma fórmula resultante dessas duas primeiras. Então, vou usar essa fórmula no exercício. Mas antes disso, eu tenho que extrair os dados. Vejam só. Montante, capital, os juros, o I, o T e só. Não falta nada não. O montante foi de quanto? Determina o capital emprestado. Então, capital eu não sei. O montante é de 2.820. Os juros, no caso, então, não precisa. O I vai valer 6% ao mês. E o tempo, 3 anos. Observe, aqui já está em anos a periodicidade do tempo. 3 anos e aqui é o mês. Então, você vai ter que fazer uma transformação.
você vai ter que multiplicar por 12 para transformar o ano em mês. E fazendo essa multiplicação, 3 vezes 12 dá como resultado 36. Então, nosso tempo será 36 meses. Feito isso, agora eu posso aplicar na fórmula. Olha só. Montante é igual a capital 1 mais IT. Então, montante 2.820 é igual ao capital que eu não sei, 1 mais o I. Se eu pegar o I e dividir por 100 para usar, vamos fazer aqui 6 sobre 100, para usar ele em decimal, vai dar 0,06. Então, vou colocar aqui agora 0,06, é mais não, Renato, vezes o 36. Aí, fazendo a continha aqui agora, 0,06 vezes 36 dá como resultado 2,16. Então, vou reescrever a fórmula. 1 mais 2,16. Se eu somar 1 mais 2,16, dá como resultado 3,16. Então, 2,820 é igual a 3,16C. Então, 3,16 está multiplicando e passa para o outro lado da igualdade dividindo. Ficando assim, então, ó, capital é igual a 2,820 sobre 3,16. Fazendo essa continha, 2,820 dividido por 3,16 vai resultar em aproximadamente 892,41, porque tem mais casas após a vírgula. Então ficou esse resultado, 892,41. Então, analisando as alternativas que eu tenho aqui, eu percebo que é a letra A. Eu vou circular a letra A aqui. Então, os outros 3 são destratores, ou seja, para te confundir no exercício. Se você chegou nesse resultado, meu aluno, parabéns para você. Vamos fazer agora a última questão, ou seja, número 8 ou a 5 da sua lista. Quanto tempo precisamos deixar um capital de R$ 3.000, vejam só, R$ 3.000 aplicado a juros simples para termos um rendimento de 540 a uma taxa de 3% ao mês? Então, novamente, meu aluno, vamos extrair os dados do exercício. Os dados são capital, o I, o T, o J e o M. Eu sei quanto que vale o capital? Sei, R$ 3.000. Então, R$ 3.000. Eu sei quanto que vale a taxa? Sei, 3%. Eu sei quanto que vale o tempo? Quanto tempo? Então, não sei. Eu sei quanto que vale os juros? Quando ele fala rendimento, é a mesma coisa que juros. Então, R$ 540. E o montante? Ele não forneceu nenhum dado sobre o montante, ou seja, não precisa. Ou não vai utilizar. Então, vamos jogar na fórmula. Juros é igual capital vezes I vezes T. Desta forma, os juros será R$ 540. Tanto que é mais fácil analisar o resultado assim, buscar os dados assim depois de extraí-los. O capital é R$ 3.000. O I tem que passar para decimal, então 3 sobre 100. Toda vez que for porcentagem tem que fazer esse processo. E o T eu não sei. Vou cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Olha só, 30 vezes 3 dá como resultado 90. 90 vezes T, 90T. Então aqui vai ficar 540 é igual a 90T. Novamente, eu posso usar a regra do samurai. Eu posso cortar um zero com um zero aqui. Fica mais fácil ainda. Então veja só, 54 é igual a 9T. Se você for bom na tabuada, você já pode resolver esse dado aqui de cabeça. Que número que eu multiplico por 9 que dá como resultado 54? Mas se você não sabe, você tem que fazer mais uma etapa de continha, então. Olha só, você vai ter que isolar o T. O 9 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, T igual a 54 sobre 9. Você já deu tempo de fazer conta aí no seu calculador, e 54 sobre 9, você sabe que vale 6. Então, como a periodicidade da taxa é mensal, aqui no nosso tempo também será meses, ou seja, 6 meses. Então, qual alternativa que você vai marcar na sua lista aí, que você deve ter marcado na sua lista, é a letra B, ou seja, 6 meses. As outras 3 alternativas aqui são destratores, ou seja, para te confundir. Espero que tenha gostado desse formato de correção, meu aluno. E se gostou, comente. Cite a sua opinião nos comentários, que será bem-vinda para a gente melhorar para as próximas. Curta e compartilhe com seus amigos. E
e se inscreva no nosso canal para que acompanhe os nossos vídeos. Estarei sempre lançando toda segunda e sexta-feira. Até mais.